A inteligência artificial nunca dorme e esta semana foi absolutamente insana. Anthropic lança seu melhor modelo, Claude Fable 5, mas também é morto em menos de uma semana. Esta é agora a melhor inteligência artificial de código aberto para animar personagens com um vídeo de referência. O Google lança um modelo de código aberto incrivelmente rápido, além de um tradutor gratuito em tempo real. Kinmi acaba de lançar seu último modelo e é uma fera absoluta. E também meu laboratório de código aberto favorito, ZAI, silenciosamente lança seu modelo mais recente, GLM 5.2. Minimax também lançou seu melhor modelo de código aberto e uma arquitetura incrivelmente eficiente. Esta inteligência artificial pode criar avatares de corpo inteiro em 4D. Temos vários geradores de modelos 3D muito legais, além de outro gerador de texto para fala e muito mais. Então vamos direto ao assunto. Em primeiro lugar, temos provavelmente a melhor inteligência artificial de código aberto para transferir movimento de um vídeo para outro. Chama-se Skyu 2, antes de mais nada, aqui estão alguns exemplos. Como você pode ver, isso pode até transferir o movimento de mais de um personagem. Então no topo está o vídeo original. Podemos mudar os frames de entrada para esses dois personagens lutando em uma floresta, e aqui está o nosso resultado. Observe que ele combina muito bem com o movimento do vídeo original, embora seja uma cena bastante cheia de ação e complicada. Isso também pode acontecer com animais não humanos. Então, por exemplo, no topo está o vídeo original. Podemos transformar a mulher em flamingo, e ela ainda é capaz de preservar aproximadamente o mesmo movimento. Isso funciona até mesmo se o caractere de entrada ou saída tiver proporções ou dimensões estranhas. Por exemplo, se a sua saída for uma criatura gordinha como essa com proporções anormais, ela ainda será capaz de detectar o esqueleto desse personagem e animá-lo adequadamente. Aqui está outro exemplo onde podemos facilmente substituir um personagem por outro personagem em um vídeo. Isso funciona não apenas com vídeos realistas, mas também com anime e outros estilos artísticos. E se você comparar isso com outros animadores de movimento de código aberto como Vanimate ou a primeira versão do Skyu, observe que este novo Skyu 2 é muito melhor. Eu diria que a qualidade está no mesmo nível do Clean 3 de código fechado. Aqui está outro exemplo para sua referência. Observe que o Skyu 2 é ainda capaz de capturar o movimento da câmera do vídeo de direção original, considerando que o Clean não foi capaz de fazê-lo. E aqui está uma comparação com vários personagens. E como você pode ver, Skyu 2 é de longe o de melhor desempenho. É capaz de manter consistentemente os detalhes de ambos os personagens. O mais incrível é que isso já foi lançado. Então, no topo da página, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo, aqui ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Observe que se eu clicar no repositório Hugging Face, o tamanho total de todos os modelos será de 81 GB. Então, provavelmente precisaremos esperar por algumas versões quantizadas ou GGUFS para podermos executá-lo na maioria dos dispositivos de consumo. A propósito, o interessante é que se você olhar as afiliações aqui, também é da ZAI, que é a empresa por trás do GLM, um dos principais modelos de código aberto que existe. Interessante como eles também estão contribuindo para vídeos de inteligência artificial. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos um sistema de inteligência artificial bastante interessante chamado Actionable World Representation. Esta é basicamente uma forma de construir um gêmeo digital móvel de objetos do mundo real. E o motivo pelo qual é interessante é que não apenas prevê a aparência de um objeto. Ele tenta modelar como esse objeto pode realmente mudar, dobrar ou se mover. Então, isso pega dados 3D do mundo real, como nuvens de pontos ou até mesmo um vídeo de profundidade, e gera um modelo 3D controlável desse objeto à medida que ele se move. Então, em vez de apenas gerar um objeto físico 3D, ele também gera o movimento do objeto. E o que torna isso impressionante é a variedade de objetos que ele pode manipular. As demonstrações mostram objetos articulados, como uma mão ou um ser humano inteiro, movendo-se para coisas como fones de ouvido deformáveis ou até mesmo o cão robô Unitrei. Isso é importante porque se quisermos que robôs ou agentes de inteligência artificial atuem no mundo real, precisamos de mais do que objetos rígidos em simulações. Também precisamos de representações precisas de como esses objetos se movem. O incrível é que eles já lançaram isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como executar isso em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos uma nova inteligência artificial chamada Oscar, e este é um modelo mundial para robôs. Em termos simples, ele tenta prever ou simular o que aconteceria quando você dissesse ao robô para realizar uma determinada ação. Por exemplo, limpar a mesa de jantar ou inserir uma cápsula na máquina de café, ou levantar uma panela pela alça, inserir um plug, etc.
A parte impressionante é que ele foi projetado para funcionar em diferentes corpos de robôs, não apenas em um braço específico ou em uma configuração específica. Em vez de confiar na aparência exata de um robô, Oscar usa um movimento estilo esqueleto 2D como sinal de controle. Como você pode ver aqui, isso facilita a transferência entre diferentes braços de robô ou diferentes modelos. E o modelo pode se concentrar na estrutura do movimento em vez de memorizar a aparência de cada robô específico. Aqui você pode ver que ele é capaz de gerar vídeos realizando diversas tarefas, desde manipular diversos objetos até fazer o almoço. E você sabe, esta inteligência artificial é realmente valiosa porque no momento não temos dados de vídeo do mundo real suficientes para treinar bem robôs humanoides. Então o que poderíamos fazer é treiná-los em um ambiente virtual ou usar inteligência artificial para criar uma tonelada de vídeos de treinamento sintéticos como este para treinar robôs. Se você comparar o Oscar com outros simuladores de vídeo de robôs, verá que o Oscar é muito mais parecido com a verdade em comparação com os outros modelos. Aqui está outro exemplo para sua referência. Agora, no topo da página, eles liberaram o código para isso. Então, se você rolar até aqui, verá todas as instruções sobre como executar isso em seu computador. Observe que aqui eles recomendam uma GPU NVIDIA com mais de 24 GB de RAM. Além disso, o mais incrível é que isso está sob a licença Apache 2, que tem restrições mínimas. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, o Google lança o Gemini 3.5 Live Translate. Este é o seu novo modelo de tradução em tempo real. Basicamente, você pode falar em um idioma e ele falaria uma versão traduzida usando a mesma voz quase em tempo real. Aqui estão alguns exemplos. Good morning, sir. Xin chào, tôi đã đến rồi, bạn ở đâu? Tôi không chắc mình đang ở đâu. I am not sure where I am. Let me look around first. I think I'm at the main gate, but I don't see your car. I am further down near the... Đang ở xa hơn, gần siêu thị. Bạn cần đi bộ xa hơn nữa. tôi hiểu rồi. I understand. I'm at the other pickup point. Let me walk a bit further to find your car. It's great to see you both. Cassie, how's the weather in Shanghai? 很高兴见到你. It's nice to meet you. The weather here is really nice. I spent the whole day with my family in the park. That sounds wonderful. Anna, you mentioned last week that you were celebrating your birthday. How was it? That was fantastic. I had dinner at my favorite restaurant with some friends. If you visit Sweden, you must try this restaurant. Okay, Cassie, can you update us on the website rollout in Asia? 太好了，我们已经拿到了网站更新的最终审批，亚太区的上线工作正按计划顺利推进中。Okay, that's great. 好，那很好。我们来谈谈具体市场吧。Observe que aqui ele pode detectar automaticamente mais de 70 idiomas e também tenta preservar a entonação, o ritmo e o tom do locutor, além de tentar manter a conversa natural. Ao contrário dos sistemas de tradução passo a passo que esperam até que alguém termine de falar, o Gemini 3.5 Live Translate gera continuamente enquanto permanece apenas alguns segundos atrás do orador. Isso significa menos pausas estranhas e movimentos mais suaves. O mais incrível é que esse recurso já está disponível por meio da API e também do iStudio do Google, que você pode experimentar gratuitamente. Então basta clicar neste link e você pode experimentar aqui. E aparentemente está disponível para todos através do Google Translate, no Android e iOS. Welcome to our tour of the beautiful city of Cartagena. We will walk through its cobblestone streets to admire its impressive architecture, and we will end the day enjoying a beautiful sunset. Então agora podemos todos ser preguiçosos e nem precisar aprender um novo idioma. Podemos simplesmente acessar o Live Translate quando estivermos viajando em um país estrangeiro, e isso nos ajudará a traduzir tudo o que dissermos na hora. Uma ferramenta super útil. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, o Google lança o Diffusion Gemma. Este é o modelo de código aberto deles, que é incrivelmente rápido. Agora, isso é um pouco diferente dos modelos de linguagem regulares, com os quais você pode estar acostumado. Veja, a maioria dos modelos de linguagem escreve texto da esquerda para a direita, um token ou palavra por vez. Mas este modelo Diffusion Gemma gera texto mais como um gerador de imagem, usando um modelo de difusão. Em vez de gerar texto uma palavra por vez, da esquerda para a direita, isso na verdade desenha blocos de texto em paralelo e depois os refina em várias passagens. Então, em vez de apenas prever a próxima palavra e depois a próxima palavra, isso funciona em um bloco inteiro de texto de uma só vez.
E aqui o Google diz que isso pode atingir uma geração de texto até 4 vezes mais rápida em comparação com modelos de linguagem autoregressivos regulares. E você sabe, o mais legal é que você pode até fazer coisas bem complexas, como resolver Sudoku ou gerar modelos 3D, como você pode ver neste exemplo. Agora, historicamente, esses modelos de linguagem de difusão tiveram um desempenho muito ruim em termos de geração de texto, raciocínio e compreensão do mundo. Eles não são tão bons quanto os modelos de linguagem normais. Mas se você olhar para esses benchmarks, então este novo Diffusion Gemma em azul claro tem um desempenho muito próximo do Gemma 4. Que é um modelo de linguagem autorregressiva regular do mesmo tamanho nesses benchmarks de conhecimento como MMLU ou GPQA, que é conhecimento científico de nível de pós-graduação, bem como matemática e codificação competitivas. O bom é que esse modelo já foi lançado e está sob uma licença Apache 2 muito permissiva, que tem restrições mínimas. Você pode até usar isso para fins comerciais. Agora, neste repositório Hugging-Face, observe que o tamanho total do modelo e alguns arquivos adicionais é de cerca de 52 GB. Então, você ainda precisará de uma GPU de última geração para rodar isso. E isso porque são 26 bilhões de parâmetros. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. A seguir, esta inteligência artificial é bastante interessante. Chama-se Streamforce. E este é um gerador de vídeo onde você pode controlar o movimento aplicando forças diretamente no vídeo. Então aqui estão alguns exemplos disso em ação. Por exemplo, você pode aplicar força dessa forma e basicamente gerará um vídeo das roupas sendo sopradas naquela direção. Ou aqui estão alguns outros exemplos. Em vez de apenas usar um prompt para ditar como os objetos se movem, agora você pode simplesmente empurrar os objetos em um vídeo usando um sinal de força. E você também pode alterar essa força ao longo do tempo. Pense nisso como dar a um modelo de vídeo de inteligência artificial um joystick de física. Agora isto apoia forças locais e globais. Então aqui, se usarmos uma força global, é como aplicar vento que afeta toda a cena. Ou se usarmos uma força local, então ela só aplica essa força em uma parte da cena. Por exemplo, como mover apenas uma cadeira ou apenas mover esta maçã. Agora, a parte importante disso é que também é causal e contínuo, o que significa que pode reagir em tempo real conforme você altera os sinais de força. A página diz que o Streamforce roda até 16,6 quadros por segundo em apenas uma CPU. Agora, no topo da página, diz que o código será lançado em breve, então espero que eles cumpram sua palavra e divulguem isso. Por enquanto, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também nesta semana, temos um novo benchmark muito importante chamado Agents Last Liaison. Veja, este é basicamente um teste de estresse para modelos de inteligência artificial que realizam um trabalho profissional real, não apenas respondendo a perguntas aleatórias de conhecimento ou resolvendo pequenas tarefas de codificação. A ideia é simples. Se os agentes de inteligência artificial devem ajudar em empregos reais, então precisamos de benchmarks que se pareçam mais com empregos reais. Então, em vez de fazer apenas uma pergunta isolada ao agente, esse benchmark oferece fluxos de trabalho práticos e muito mais longos, com resultados claros. Então aqui você pode ver que ele cobre tarefas em 55 subindústrias, incluindo animação, neurociência, modelagem 3D, arquitetura, manufatura, desenvolvimento de jogos, engenharia e muito mais. Então, por exemplo, os agentes podem ter que concluir o trabalho de animação e efeitos visuais no After Effects ou criar modelos 3D ou configurar cenas no Unreal Engine ou executar algumas análises em software médico ou fazer modelagem arquitetônica usando outro aplicativo. Basicamente, está tentando medir se os agentes podem sobreviver a fluxos de trabalho reais onde a tarefa tem várias etapas, é específica para um determinado domínio e é realmente usada no trabalho real. E se você olhar a tabela de classificação, verá que o Codex GPT 5.5 é realmente o melhor. É até melhor que Claude Fable 5. Aqui, também há uma nota de rodapé. Na maioria das vezes, Claude Fable 5 irá simplesmente bloquear você e, mesmo que decida responder, pode silenciosa e secretamente lhe dar uma resposta mais idiota por padrão. Mesmo reexecutá-lo não pode corrigir isso. E aqui, como você pode ver, o GPT 5.5 usando o Codex, que é o que eu uso pessoalmente para a maioria das minhas tarefas diárias, tem o melhor desempenho em termos dessas tarefas de agente do mundo real, seguido pelo GPT 5.5 e OpenCLAW. E surpreendentemente, o novo modelo Composer da Cursor também se sai muito bem. Então, um benchmark bem interessante para você colocar no seu radar. No topo, eles lançaram um botão GitHub, que contém instruções sobre como você pode executar isso sozinho. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos um novo sistema chamado Arbor, que é muito útil para pesquisas autônomas. A maneira mais fácil de pensar sobre isso é esta. Como um agente de inteligência artificial fazendo pesquisas, isso faz com que ele não tente apenas uma ideia e depois fale e depois esqueça o que aconteceu. Em vez disso, constrói uma árvore de pesquisa viva. Ele pega o objetivo da pesquisa e o divide em hipóteses. Realiza experimentos,
salva as evidências e então usa esses resultados para decidir o que fazer a seguir. Basicamente, transforma a pesquisa de uma sequência confusa de tentativas desconectadas em um processo mais cumulativo onde você pode refinar e iterar ainda mais. A ideia principal é chamada de refinamento da árvore de hipóteses. Então, temos esse coordenador abrangente que gerencia a estratégia geral, e também temos esses executores que testam ideias individuais em instâncias isoladas. São como assistentes de pesquisa temporários que implementam apenas um experimento. Eles executam e depois reportam. E então cada nó da árvore basicamente acompanha cada hipótese e experimento. E isso é importante porque os agentes de inteligência artificial muitas vezes lutam com a continuidade. Eles podem editar código, executar testes curtos e realizar uma tarefa específica, mas muitas vezes perdem de vista o panorama geral. Mas aqui com o Arbor, este é um sistema onde os agentes podem acompanhar o que aprenderam e comparar direções concorrentes e iterar ainda mais. Agora, o que é realmente legal é que se você observar esses benchmarks comparando o Arbor com equipamentos padrão como Claude Code ou Codex, ele terá um desempenho ainda melhor em todas essas categorias diferentes, como design de otimizador ou design de arquitetura, decodificação de agente, raciocínio matemático, etc. E é por isso que este sistema Arbor é tão interessante. Este é um sistema para modelos de inteligência artificial realizarem um trabalho mais estruturado e persistente. O incrível é que eles já lançaram isso. Então, se você clicar neste repositório GitHub e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como começar a usar seu computador. Além disso, está sob a licença Apache 2, que é muito permissiva. Você pode até usar isso para fins comerciais. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, um dos principais laboratórios chineses, o Kimi, lançou seu melhor e mais recente modelo, o Kimi K2.7 Code. Agora o Kimi sempre esteve no topo das tabelas de classificação em termos de modelos de código aberto, e seu modelo K2.6 já era muito bom. Mas essa semana eles fizeram um modelo ainda mais performático, o que é super interessante. Então, como você pode ver em todos esses benchmarks diferentes, o Kimi K2.7 não só é melhor que o K2.6, mas também está muito próximo dos principais modelos fechados do mercado, incluindo o GPT 5.5 e Opus 4.8. Super impressionante para um modelo de código aberto. Além disso, se você observar este gráfico, o eixo X é o número de tokens usados. Então, quanto menor melhor, significa que é mais eficiente. E então o eixo Y é o desempenho. Então, quanto maior, melhor. Idealmente, você deseja mover-se para o canto superior esquerdo. E é isso que você obtém com o Kimi K2.7, que são os pontos azuis. Aqui estão algumas especificações adicionais para sua referência. Então, como modelo de código aberto de última geração, isso é bastante grande em 1 trilhão de parâmetros. Esta é uma mistura de modelos especialistas, portanto, quando você o utiliza, apenas 32 bilhões de parâmetros estão ativos. Então isso é muito eficiente. Agora, como antes, eles já abriram o código-fonte do QMK 2.7. Então, se você seguir o Face e olhar para o modelo com 1 trilhão de parâmetros, isso é bastante grande, com quase 600 GB de tamanho. Então, você precisará de uma configuração bastante grande para executar isso localmente. Aqui eles dizem que o K2.7 foi projetado para ser ainda melhor em termos de eficiência de raciocínio. Então, ele pensa de menos tempo, além de ter melhorado o acompanhamento de instruções e é mais otimizado para tarefas de codificação de longo prazo. Nesta página, se você rolar um pouco para baixo, ela contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Alternativamente, se você não tiver uma configuração incrível em casa para executar isso, você também pode assinar o Kimi Code para executar isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Agora, há algumas semanas, um dos meus laboratórios favoritos, o Minimax, anunciou seu melhor e mais recente modelo, o Minimax M3, e disseram que serão pesos abertos. E este é um dos melhores modelos de código aberto que você pode usar. Se você olhar este gráfico da análise artificial, poderá ver que o Minimax M3 é de fato o modelo de código aberto líder no mercado, mesmo à frente do Kimi, Mimo e DeepSeek. Bom, essa semana eles cumpriram a palavra e lançaram um modelo, que é fantástico. A propósito, este é um modelo com desempenho incrível, mas relativamente pequeno. Então, isso representa apenas 427 bilhões de parâmetros, enquanto Kimi ou DeepSeek são 1 trilhão de parâmetros. Então isso é menos da metade do tamanho. Agora, este é um modelo misto de especialistas, então quando você o usa, apenas 23 bilhões de parâmetros estão ativos. Além disso, ele possui uma enorme janela de contexto de 1 milhão de tokens, o que significa que você pode inserir uma tonelada de informações em seu prompt de uma só vez. Agora, com mais de 400 bilhões de parâmetros, este modelo ainda é muito grande. Então, o modelo completo tem mais de 850 GB de tamanho. Se você quiser rodar isso localmente, novamente, você precisará de algum hardware insano para fazer isso. Eles também lançaram uma versão menor do FXMP8 se você tiver o hardware certo para executá-lo, e é muito menor, com 444 GB de tamanho.
Agora, a razão pela qual eles foram capazes de agrupar toda essa inteligência em apenas 400 bilhões de parâmetros, enquanto os outros modelos abertos de topo têm mais de 1 trilhão de parâmetros, é em grande parte devido a este mecanismo chamado Minimax Sparse Attention. Isso permite que o modelo entenda grandes quantidades de contexto de forma mais rápida e barata. O incrível é que eles também lançaram o código e o relatório técnico sobre isso. Então, em termos muito simples, isso faz parte do modelo de linguagem que normalmente tenta ver tudo na janela de contexto, e em vez disso, ensina-o a escolher rapidamente os blocos de informação mais úteis antes de executar a dispendiosa etapa de atenção. A ideia é adicionar um ramo de indexação leve que armazene pedaços de memória. Escolha os pedaços superiores para cada grupo de atenção, em seguida, deixe o ramo de atenção principal focar apenas nos blocos selecionados. Você pode pensar nisso como dar ao modelo um índice inteligente antes de ele ler um livro enorme. A propósito, Minimax não é o único a lançar tal mecanismo. DeepSeek também tem sua própria técnica chamada DeepSeek Sparse Attention. E então o Kimi também lançou sua própria maneira de lidar com uma enorme janela de contexto de forma eficiente. Na verdade, se você estiver interessado em aprender um pouco sobre essas duas arquiteturas, colocarei um link para este vídeo e este vídeo que aborda esses detalhes em termos simples. Agora, o Minimax também divulgou os detalhes técnicos de seu próprio mecanismo de atenção escassa. É ótimo que esses principais laboratórios chineses estejam realmente publicando essas informações para a comunidade aprender, enquanto os principais laboratórios fechados não contribuíram realmente com nada. De qualquer forma, se você estiver interessado, colocarei um link para esta página sobre Minimax Sparse Attention, bem como esta página no modelo Minimax M3 na descrição abaixo. Também esta semana, temos outro modelo de código aberto de fronteira. Isso é chamado de NextN2 e é construído em torno da ideia de que o raciocínio deve ser usado para a ação, incluindo codificação e tarefas de longo horizonte. Observe que isso é treinado no Ken 3.5 como modelo base. Em vez de criar a pesquisa, a codificação e o uso de ferramentas como comportamentos totalmente separados, o NextN2 tenta usar um padrão de pensamento consistente em todos eles. A parte útil é esse recurso de raciocínio adaptativo. O modelo pode decidir quando pensar mais e quando não, em vez de forçar um raciocínio caro em cada tarefa. E se você observar esses benchmarks, verá que o desempenho é incrivelmente bom. Isso supera até mesmo os principais modelos abertos, como DeepSeek V4 e GLM 5.1, em vários benchmarks de codificação de agente. Em termos de DeepSui, ele chega a pontuar 33,6, superando significativamente os outros modelos abertos. Agora observe que esta família consiste em dois modelos diferentes. Há uma variante ProPro, que tem 397 bilhões de parâmetros. Esta é uma mistura de modelos especialistas. Então pense nisso como uma equipe de IAs trabalhando juntas. E quando você o usa, apenas 17 bilhões de parâmetros ficam ativos. Então isso é bastante eficiente. E então eles também têm um mini modelo. Isso é muito menor, com 35 bilhões de parâmetros e apenas 3 bilhões de parâmetros estão ativos quando você o usa. O mais incrível é que isso já foi lançado. Então, aqui no topo, se você clicar neste link do GitHub, você será direcionado para esta página, que contém todas as instruções sobre como instalar isso. Observe que para o modelo Pro, por ser bastante grande, com quase 400 bilhões de parâmetros, o tamanho total do modelo é de 794 GB, enquanto o modelo Mini é muito mais acessível. Isso tem apenas 70 GB de tamanho. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos mais um modelo de conversão de texto em fala, que na verdade tem muito desempenho. Então, este é um modelo bem pequeno de 2 bilhões de parâmetros. Você pode inserir apenas alguns segundos da voz de alguém e esta inteligência artificial pode basicamente fazer com que essa voz fale esta transcrição. Então tem clonagem de voz zero shot. Vamos ouvir alguns exemplos. The fact we were able to complete the construction work on schedule is a testament to everyone's hard work. How could you possibly believe such an obvious lie? Daniel questioned incredulously, his eyebrows raised in disbelief. The story doesn't even make logical sense if you think about it for more than 5 seconds. Unfortunately, we haven't made any real progress. Well, Lisa, Tarek stuttered, nervously extending the ring he bought for God knows how much. Will you marry me? Como você pode ouvir, soa quase exatamente como a voz de referência original, além de poder até fazer coisas sutis, como gagueira. Ou aqui está outro exemplo onde isso pode até sussurrar. Hey, 宝宝，你好呀，我是瑶瑶。听得超清楚，你声音轻轻的，好像就趴在我耳边说一样。Isso também pode funcionar em vários idiomas, mesmo que a voz de referência de entrada não fale esse idioma. Por exemplo, deixe-me tocar primeiro a voz de entrada e depois vamos fazer com que ela fale todos esses idiomas diferentes. Which is what has brought us to this point in the first place.
那我来给大家推荐一款 T 恤，这款呢真的是超级好看，这个颜色呢很显气质。皆さんに T シャツをおすすめします。とても可愛いデザインでカラーが雰囲気を引き立てます。コーデに欠かせない万能アイテムで迷わず購入できます。티셔츠 하나 추천해드릴게요. 정말 예쁘고 색깔이 분위기를 살려줘요. 코디하기 최적의 아이템이라 망설이지 말고 구매해도 돼요. Agora, se você olhar para este gráfico, o eixo X é a taxa de erro. Então quanto menor, melhor. E o eixo Y é a semelhança em comparação com a voz de referência. Então quanto maior, melhor. Idealmente, você deseja estar neste canto superior esquerdo. E é exatamente onde está o DOT TTS. Superando até mesmo outros modelos TTS recentes, como SID TTS, Vox EPM, Ken 3 TTS e Index TTS2. O mais incrível é que eles já lançaram isso e está sob a licença Apache 2, que tem restrições mínimas. Você pode até usar isso para fins comerciais. Se você clicar neste repositório GitHub aqui, ele contém todas as instruções sobre como fazer o download e executá-lo em seu computador. Agora, com 2 bilhões de parâmetros, isso é bem pequeno, então o modelo básico tem apenas cerca de 5 GB de tamanho. Você deve conseguir encaixar isso na maioria das GPU de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a Anthropic lança seu modelo principal, Claude Fable 5, que eles afirmam ser da qualidade do Mythos. Agora eu já abordei vários testes pessoais, especificações e benchmarks em meu vídeo anterior, então veja isto se ainda não o fez. Vou colocar na descrição abaixo. Mas muitas outras coisas malucas aconteceram ao longo da semana, que não abordei naquele vídeo. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Já mencionei que Fable está severamente nerfado. Parece ser um dos modelos Frontier mais bloqueados divulgados ao público, especialmente em torno de pesquisa de inteligência artificial, treinamento de modelos, segurança cibernética e biologia. Em muitos casos, quando você faz perguntas relacionadas a esses campos, ele simplesmente recusa. Mas aqui está o maior sinal de alerta e a parte mais controversa de seu design, especialmente se você estiver solicitando que ele faça coisas em pesquisa de inteligência artificial, aprendizado de máquina ou treinamento de modelo. Escondido em suas especificações, que tem mais de 300 páginas, está este parágrafo, que afirma o seguinte: se você pedir para ele fazer coisas em relação à pesquisa de inteligência artificial, modelos de treinamento, aprendizado de máquina, ele secretamente lhe dará uma resposta mais idiota. Isso não recusa você completamente. Em vez disso, o modelo poderia intencionalmente dar-lhe uma resposta significativamente mais fraca ou incompleta ou direcioná-lo para outro lugar, essencialmente sabotando. Para desenvolvedores, especialmente em inteligência artificial ou aprendizado de máquina, este é um sério problema de confiança. Agora, é claro, muitos usuários, inclusive eu, não ficaram satisfeitos com isso. E no meio desta semana, eles retiraram o mecanismo de sabotagem. Mas honestamente, a confiança já foi quebrada. Eles dizem que isso não vai sabotar você, e em vez disso, vai recusar explicitamente o seu pedido. Mas não sabemos realmente se eles ainda estão secretamente fazendo com que os modelos de Claude enfraqueçam suas respostas nos bastidores. E esse é o principal problema que tenho com o Anthropic. Mesmo que tenham modelos muito capazes, eles constantemente controlam e puxam seus usuários. É realmente desafiador continuar usando-os. Essa não foi a única atualização sobre Fable esta semana. Então, ontem à noite a Anthropic anunciou isso. Eles dizem que o governo dos Estados Unidos emitiu uma diretiva exigindo a suspensão de todo o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 para cidadãos estrangeiros, incluindo funcionários estrangeiros da Anthropic. Por causa disso, a Anthropic diz que deve desativar o Fable 5 e o Mythos 5 para que todos os clientes permaneçam em conformidade, incluindo todos os americanos, aliás, enquanto outros modelos da Anthropic não são afetados. Então, sim, acho que nem todos temos acesso ao Fable agora. Que reviravolta louca. Agora isso abre uma série de diferentes perguntas sem resposta. Se os Estados Unidos puderem proibir a Anthropic, eles potencialmente também farão o mesmo para a OpenAI ou o Google, uma vez que lançarem modelos cada vez melhores? E se sim, os Estados Unidos ainda são o melhor lugar para laboratórios de inteligência artificial se o governo puder exigir repentinamente que você suspenda seu produto? E aqui estão removendo o acesso para todos, mas digamos que possam oferecê-lo aos cidadãos dos Estados Unidos. Como isso seria aplicado? Eles precisariam fazer como KYC? Eles precisam escanear sua identidade ou sua íris ou algo assim. Há muitas perguntas sem resposta. De qualquer forma, todo esse lançamento do Fable deu uma guinada bastante acentuada no final. Deixe-me saber nos comentários o que você achou de tudo isso. Agora, logo após o bloqueio do Fable, um dos meus laboratórios abertos favoritos, ZAI, rapidamente interveio e anunciou que o GLM 5.2 agora está disponível em todos os planos de codificação GLM. E o modelo será oficialmente de código aberto na próxima semana, o que é fantástico. Este é o modelo de código aberto pelo qual estou mais ansioso. Agora, atualmente não há nenhuma placa de sistema, relatório técnico ou benchmarks lançados para o GLM 5.2. Está tudo chegando na próxima semana.
Mas se você quiser começar e acessar o GLM 5.2, vou criar um link para esta página onde você pode assinar o plano de codificação GLM. Também esta semana temos uma nova inteligência artificial chamada World Tracing. Esta é uma nova maneira de transformar uma única imagem ou até mesmo um pequeno vídeo em um modelo 3D em camadas. Então, isso captura uma imagem e produz não apenas a profundidade visível, mas também múltiplas camadas de geometria oculta por trás do que a câmera pode realmente ver. Pense nisso como dar a cada pixel uma pequena pilha de pontos 3D. O primeiro ponto é a superfície, que você pode ver, mas os últimos pontos são as partes atrás dela, coisas como a parte de trás de um objeto ou a parede atrás de um móvel, etc. O que torna isso útil é que, depois de ter essa geometria em camadas, você pode fazer muito mais do que apenas fazer uma bela visualização 3D. Ele pode transformar a nuvem de pontos em camadas em uma malha texturizada sem retreinamento extra. Também pode suportar edições 3D, como adicionar ou remover objetos ou até mesmo orientar a geração de vídeo com referências de geometria 3D. Então, uma ferramenta realmente poderosa e flexível. O incrível é que eles já lançaram tudo. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como instalar e executar isso em seu computador. Observe que existem 3 modelos diferentes. Um modelo serve para gerar um objeto estático. Outro é para gerar uma cena estática. Outro é para gerar um objeto 3D em movimento. O modelo é bem pequeno. Tem apenas 6,2 GB de tamanho. Então você deve conseguir encaixá-lo na maioria das GPU de consumo. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também nesta semana, temos uma nova inteligência artificial chamada Flex 4D Human, que pode transformar vídeos humanos simples em reconstruções 4D de corpo inteiro. 4D aqui significa 3D com a dimensão adicional de tempo, basicamente um modelo humano 3D em movimento que você pode visualizar de diferentes ângulos. Agora isso pode levar um único vídeo, por exemplo, aqui está uma referência de vídeo, e como você pode ver, é capaz de criar um modelo 3D deste personagem em movimento, que você pode visualizar em diferentes ângulos. E isso tem muito mais desempenho do que outros métodos. Agora, em vez de apenas um vídeo, você também pode inserir vários vídeos. Então aqui está um exemplo de 2 vídeos diferentes, e isso fornece mais dados e torna sua geração ainda mais precisa. Além de 2 referências, aqui está um exemplo com 4 referências, o que fornece ainda mais dados e o torna ainda mais consistente. O interessante é que ele não depende de esqueletos explícitos, mapas de profundidade, normais de superfície ou quaisquer métodos tradicionais. Isso apenas usa inteligência artificial para reconstruir tudo, desde a filmagem bruta da câmera. E como agora foi criado um modelo 3D, você pode conectar esse modelo 3D a qualquer cena ou editá-lo ainda mais assim. Se você rolar até o topo da página, eles liberaram um botão de código e aqui diz que o lançamento do código está em preparação. Então fique atento a isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos uma nova inteligência artificial chamada VideoMDM. Trata-se de treinar inteligência artificial para gerar movimento humano em 3D sem a necessidade de dados mockup 3D. Então, o que eles fizeram aqui foi gravar apenas vídeos comuns em 2D, mas extrair poses corporais precisas e usá-las para treinar um modelo que pode então gerar movimento humano 3D coerente. Aqui estão alguns exemplos para sua referência. Apenas a partir de um prompt de texto, ele pode gerar um movimento 3D completo de um ser humano executando a ação, como uma pessoa acenando com a mão direita ou uma pessoa andando para trás em linha reta. Ele compreende uma série de ações diferentes, como levantamento terra ou flexões ou remadas mortas com barra. No topo da página, eles divulgaram o código para isso. Então, se você clicar neste botão e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como baixar e executar localmente em seu computador. Observe que isso está sob a licença do MIT, que é bastante permissiva. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, essa inteligência artificial está muito legal. Chama-se SurfFlow e é um sistema para transformar múltiplas imagens de uma cena em um modelo 3D limpo. Ele funde todas as visualizações de entrada em um estado 3D global compartilhado. Funciona até mesmo se as imagens não estiverem alinhadas ou mesmo se as posições da câmera não forem conhecidas. Ele mantém uma compreensão global compacta da cena, e essa compreensão simplesmente fica cada vez melhor à medida que você oferece mais visualizações. Então, em vez de carregar uma enorme quantidade de informações de imagem repetidas, o SurfFlow usa essas fotos extras para preencher as partes faltantes do modelo 3D de forma mais limpa. Agora, no topo da página, eles lançaram um botão de código para isso. Aqui diz que disponibilizaremos nosso código e dados o mais rápido possível. Então fique atento a isso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana temos Moverse. Esta é uma inteligência artificial que transforma uma imagem normal em um mundo panorâmico de 360 graus, no qual você pode se movimentar e interagir em tempo real. Então aqui estão alguns exemplos disso em ação.
Tudo o que você precisa é de apenas uma imagem e isso a transformaria em um mundo 3D bastante consistente. A parte impressionante é que funciona em tempo real a 8 quadros por segundo em apenas um único RTX 4090. Esta não é uma GPU realmente muito cara. O truque importante é que o mover separa a construção do mundo da renderização de vídeo. Então, primeiro ele preenche o ambiente que falta com um panorama de 360 graus. Então, o modelo não está trabalhando apenas com uma pequena parte limitada da imagem. Em vez disso, expande a imagem original em um enorme panorama grande angular como este. Depois, transforma esse panorama em um modelo gaussiano 3D, que atua como uma memória espacial reutilizável da cena. Finalmente, o renderizador de vídeo obtém visualizações dessa referência junto com um caminho de câmera controlado pelo usuário e o transforma em um vídeo coerente. Você pode ver aqui que funciona com vários ambientes diferentes, incluindo um desenho animado ou ambiente 3D como este, ou até mesmo uma pintura a óleo como esta, ou até mesmo no estilo Ghibli. Agora a qualidade não é ótima. Isso está bastante borrado e de baixa resolução, mas está renderizando 8 quadros por segundo em tempo real apenas em uma GPU de consumidor. Então isso é incrivelmente eficiente. No topo da página, eles têm um botão para liberar um código, e aqui diz que o código e os modelos estão atualmente sob conformidade e revisão corporativa. Provavelmente levará cerca de um mês para revisar e depois eles liberarão todos os materiais. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos um novo modelo de imagem totalmente aberto de Princeton chamado i1. Isso tem um desempenho razoável. Então aqui estão alguns exemplos de suas gerações. Isso pode gerar imagens fotorrealistas, bem como diferentes estilos de arte e anime. E isso também é ótimo na renderização de texto. Então aqui estão alguns exemplos de suas gerações com muito texto. Agora, dito isso, este não é o modelo de melhor desempenho que existe, e eles foram bastante honestos sobre isso. Então isso está por trás do Z-Image e do Ken-Image, provavelmente também por trás do Ideogram e do Ernie-Image, que foram lançados recentemente. No entanto, o maior valor disso é que eles abrem o código-fonte de tudo. Aqui diz que os Leading Open Models acabaram de lançar os modelos, mas não os dados de treinamento ou a receita completa. Então não sabemos realmente como isso funciona. Se quisermos treinar um modelo de imagem do zero, não obteremos muitos insights. Mas aqui o mais incrível é que eles abriram totalmente o código. Eles lançaram os modelos, bem como o código de treinamento e inferência e o pipeline de processamento de dados para isso. Então, se você clicar neste botão de código, você será direcionado para esta página e aqui embaixo ela contém todas as informações sobre como você mesmo pode executar isso, bem como os links para o conjunto de dados e os pipelines de dados. Observe que este modelo é bem pequeno, com 3 bilhões de parâmetros, e tem cerca de 12 GB de tamanho, portanto deve caber na maioria dos dispositivos de consumo. Então, se você deseja apenas gerar imagens, este não é o melhor modelo que existe. Eu não recomendaria isso. Mas se você quiser estudar como um modelo de imagem pode ser treinado do zero, se quiser estudar como formatar corretamente o conjunto de dados e os pipelines de dados para treiná-lo, este é um recurso muito valioso. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, essa inteligência artificial está muito legal. Chama-se Anchor World e é basicamente um simulador de mundo em primeira pessoa onde o modelo é controlado por movimentos humanos reais. Então aqui estão alguns exemplos de como funciona. Você inseriria algum movimento humano movendo-se através de uma cena em 3D como esta, e a saída seria um vídeo em primeira pessoa dessa pessoa se movendo pela cena. Pense nisso como se, em vez de apenas digitar um prompt ou pressionar teclas em um simulador de mundo, você o guiasse com uma pessoa se movendo pela cena. Agora, além de inserir apenas a ação humana em 3D, você também insere algumas visualizações âncoras como esta. Esta é basicamente uma imagem de como deveria ser aquela parte da cena. Então, depois de conectar o movimento humano, ele é capaz de renderizar a cena a partir de uma perspectiva humana em primeira pessoa. Aqui estão alguns exemplos adicionais para sua referência. Observe que isso não significa apenas fazer a pessoa andar por aí. Este simulador também pode fazer com que a pessoa interaja com objetos, como operar a pia ou segurar esta faca. Então é uma ideia bem interessante. Isso poderia ser potencialmente usado para criar vídeos em primeira pessoa para treinar robôs humanoides para realizar várias tarefas. Agora, no topo da página, diz que o código está em revisão. Então parece que eles estão planejando lançar modelos para isso no futuro, o que é ótimo. Por enquanto, se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, a Meta lançou surpreendentemente um gerador 3D muito rápido chamado MeFlow. Então, isso pode receber um prompt, uma nuvem de pontos ou uma imagem de referência e gerar uma malha 3D real com vértices e arestas, não apenas uma nuvem de pontos ou alguma forma suave. Então aqui estão algumas malhas geradas para sua referência. E a chave aqui é a velocidade. Muitos métodos de geração criam malhas passo a passo,
quase como escrever uma frase, um token de cada vez. Bem, o MeFlow comprime essa malha no espaço latente usando algo chamado MEVAE e é capaz de coletar amostras desse espaço com muito mais rapidez. Na verdade, aqui eles afirmam que é 18 vezes mais rápido que outros métodos de geração. O bom é que eles já lançaram o código para isso. Então, se você clicar neste botão de código e rolar um pouco para baixo aqui, ele contém todas as instruções sobre como executar isso em seu computador. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. Também esta semana, temos este novo sistema de inteligência artificial chamado Millivid. Isso resolve um dos problemas mais difíceis de vídeo de inteligência artificial, que é produzir vídeos longos e consistentes. Veja, os modelos de vídeo atuais podem fazer alguns clipes curtos impressionantes com duração de 5 a 20 segundos, mas quando você pede para eles continuarem por mais tempo, eles muitas vezes perdem consistência ou esquecem como são as diferentes partes da cena, ou fica muito mais sujeito a erros. Bem, Millivid pretende resolver este problema. Como você pode ver, mesmo para vídeos muito longos, ele consegue manter a consistência muito melhor do que outros métodos. Agora, eles resolvem isso usando algo chamado autoencoder hierárquico. Basicamente, cada quadro é representado em vários níveis de detalhe. O nível grosso captura coisas importantes, como layout e semântica, enquanto os níveis mais finos capturam textura e aparência. E então o modelo gera vídeo em uma implementação de grosso a fino. E aparentemente isso permite que ele se lembre da cena e da estrutura muito melhor e por muito mais tempo. Agora no topo eles têm um botão de código, e aqui diz que o artigo será lançado no dia 12 de junho. No momento desta gravação ainda não foi lançado, mas no momento em que este vídeo for publicado o código já deverá ter sido lançado. Se você estiver interessado em ler mais, colocarei um link para esta página principal na descrição abaixo. E isso resume todos os destaques da inteligência artificial esta semana. Deixe-me saber nos comentários o que você achou de tudo isso. Qual notícia foi sua favorita e qual ferramenta você está mais ansioso para experimentar? Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.